Olá, boa tarde. Temos mais uma edição do PME no Divã, um grande prazer, agora com o Vicente, com o Hector e comigo. E dessa vez o tema que a gente escolheu é o jovem na PME. Eu peço desculpas porque no outro programa eu me confundi e disse que já nessa semana a gente falaria sobre gestão de pessoas. Acho que eu estava um pouco ansiosa. Empolgada, né? Mas na verdade esse vai ser o tema da nossa próxima sessão, do nosso próximo encontro, junto com um convidado chamado Luiz Soares. Então a gente é bom porque mantém essa expectativa para vocês nos acompanharem na semana que vem. Na semana que vem está aí o Luiz Soares falando sobre gestão de pessoas, vai ser bem bacana. E eu queria enganchar o tema que a gente escolheu, que é o jovem na PME, com a pergunta do André. Ele fez na vez passada, né? Uma pergunta muito interessante, Vicente, e que a gente sugeriu retomar contigo aqui. A pergunta dele seria: como você, jovem empreendedor, começa e encontra maneiras de capitalizar o seu negócio, sendo que uma vez que você vai pleitear isso, muita gente pede lastro de segurança, pede que já existam algumas garantias nesse sentido. Como superar esse paradoxo e esse desafio? Tá bom, vamos lá. Fácil a pergunta. Que bom estar de volta aqui, a semana passada eu não pude estar, mas até para dar uma satisfação para você que nos acompanha, nós já pensamos nisso desde o início, né? As agendas profissionais de cada um são mutantes e por isso que nós nos fizemos quatro. Sempre podemos estar os quatro. O Luiz né? hoje está no Rio, por exemplo, também mandou um abraço para lá. Então, todos. como a gente não pode estar sempre aqui, nós vamos nos revezando, e é exatamente essa a ideia do negócio, e esperamos que esse revezar de pessoas aqui ajude ainda mais a você a participar e ter as suas ideias, né? Valéria, antes de responder, só quero dizer para você o seguinte, que nós estamos agora com a transmissão no YouTube, você pode fazer suas perguntas, seus comentários, compartilhar suas ideias diretamente na página do YouTube. Você abre, está olhando o vídeo aqui do lado direito da tela, você olhando para a tela, do lado direito da tela tem um lugar ali, como o Eduardo, por exemplo, acabou de fazer já um comentário, daqui a pouco a gente olha o dele, você pode fazer... Ele tinha perguntado isso da vez passada, Eduardo, também, como fidelizar na área de serviços. Tá bom, já vamos falar já sobre todas essas perguntas, então você pode fazer diretamente aí no YouTube. Pode também, se for mais fácil para você, fazer a pergunta através do WhatsApp, aí o número, você manda a tua pergunta, teu comentário, tua sugestão, compartilha as suas ideias, né? Eu falo sempre de perguntas, mas nós estamos aqui, na verdade, para bater papo, então bata papo conosco aí, pode usar o WhatsApp se você quiser para isso também. Quero também, antes de fazer esse comentário, fazer um convite a vocês. Nós ainda estamos transmitindo os nossos programas, mas não diretamente na página PME no Divã do YouTube, então eu queria convidar você para ser assinante da nossa página do PME no YouTube, porque em breve nós vamos mudar a transmissão e vamos direto lá para a página. Então, para ficar fácil para você acessar, eu criei um atalho, você pode entrar lá em sevilha.com.br/PME no Divã, sevilha.com.br/PME no Divã, você vai cair imediatamente na página do PME no Divã do YouTube e lá você pode assinar a nossa página para assistir as próximas transmissões diretamente de lá. Em breve, não é agora, mas em breve a gente vai mudar para a página de lá. Já falei bastante, né? Preciso falar do Eduardo, né? Do André. Perdão. O Eduardo também participou bastante conosco da vez passada. Que bom que você está aí, Eduardo. Deixa eu só responder o André, a gente já coloca aqui a tua pergunta e daqui a pouco passo a palavra para o Hector e ele já começa com o teu comentário. André, se eu entendi bem, estava perguntando na semana passada e eu não estava aqui para comentar sobre como é que a gente faz para capitalizar a empresa. Sou jovem, hoje, aliás, o tema de hoje é jovem, né? Sou jovem ou não sou jovem, mas quero montar meu negócio, tenho uma ideia, quero me capitalizar, como é que eu faço para isso, né? Dado que uma série de meios que se consultam pedem uma série de uma série de requisitos que às vezes é difícil para um jovem empreendedor apresentar. Para dizer para o André e para todo mundo que está nos assistindo, coincidência ou não, não é coincidência, mas hoje mesmo eu estava conversando com um cliente nosso aqui, que já é uma empresa consolidada, que existe há muito tempo, que tem um faturamento muito alto, eles faturam quase 100 milhões de reais por ano, então é um faturamento que eu considero como faturamento alto, né? E eles estão com dificuldade de obter linhas de crédito, já tendo tanto esse tempo de estrada. Então é uma empresa que já opera há muito tempo, que tem enfrentado dificuldade. É claro, no momento os bancos estão cada vez mais querendo reduzir risco, né? Então o momento para cair de uma maneira geral não está fácil, mas eu só fiz esse comentário, André, para dizer para você o seguinte, que essa dificuldade de conseguir crédito
é de quem está começando, mas também é de quem já está no mercado. Não é uma dificuldade somente de quem está começando, não. Para quem está começando, existem algumas linhas de crédito especiais. Depende muito do tipo, do tamanho do investimento que você quer fazer. Eu já fiz essa recomendação para outras questões, vou recomendar de novo. Vá ao Sebrae. O Sebrae é o agente de várias linhas de crédito. Então você procura uma agência do Sebrae próximo de você, apresenta para eles a tua ideia, diz o que você está precisando de financiamento. Talvez você se encaixe em alguma das linhas que o Sebrae agencia, e essas linhas têm acesso facilitado, precisam de menos burocracia e de menos garantias para você conseguir chegar até ela. Eu só queria, Valéria, Hector, se vocês me permitirem aproveitar esse ensejo para fazer um comentário aqui, porque assim, na hora de abrir um negócio, com frequência as pessoas, além de pensar numa instituição financeira e num banco, acabam pensando, e acho até que a gente já falou um pouco sobre isso também, de conseguir um sócio investidor, alguém que vai trazer dinheiro e tal, né? Então eu queria te recomendar, quando nós falamos sobre dinheiro na PME, foi um outro programa que nós fizemos, você vai achar, entra lá na nossa página do Facebook, facebook.com/PME no Divã, você vai achar o programa em que a gente falou sobre dinheiro, lá nós falamos sobre essa ideia também do sócio investidor para você entender um pouquinho mais. Dito isso, Hector, vou passar para você a bola aqui, para você se saudar o nosso turma aqui, e já respondeu o Eduardo, que segundo Valéria está repetindo a pergunta, que bom que você teve paciência, Eduardo, como fidelizar o cliente, é claro, na área de serviços? Bom, ante todo, muito boa tarde também para todos, é um prazer estar de novo com vocês, com Vicente e com Valéria, e falar dessa questão importante que o jovem, não, na meia empresa ou na pequena e meia empresa, e desde essa óptica nós temos que pensar em duas perspectivas, o jovem empreendedor ou o jovem como funcionário da empresa, às vezes integrante de uma família que é dona da empresa, ou às vezes começando sua primeira aventura profissional dentro da empresa. As três perspectivas são diferentes. Com respeito ao jovem empreendedor, existe um programa interessante na rádio CBM, que é conduzido por Milton Jung, que ele justamente chama Jovem Empreendedor. E eles trazem frequentemente algumas pessoas. Você sabe que dia e horário passa, Hector? Eu acho que eu nunca assisti. Eu não sei, mas eu venho dirigindo às vezes e escuto quando você fala aqui, eu vou tentar descobrir. Jovem Empreendedor. Ele traz entrevistas a jovens que são donos de empreendimentos, que tiveram sucesso e que contam um pouco de sua luta, suas aventuras. E realmente é muito interessante poder ouvir esses depoimentos. Eu creio que isso vai ajudar muito a vocês, especialmente quando ele faz uma pergunta com sua vida: quais são as coisas que você faria diferente se pudesse começar hoje? Eu diria que em os programas que eu vi, o sócio, quando dirijo, quando venho normalmente de São Paulo a Campinas, faço alguma viagem na estrada, o que tem de comum esses empreendedores é uma disposição para pensar fora da caixa, para se atrever a enfrentar desafios e coisas novas. E isto não é, digamos assim, tão difícil. Talvez envolve uma disposição emocional e não necessariamente um recurso econômico de entrada, porque todos eles começam com um capital muito pequeno. Em geral, começam com um capital pequeno. Eu até vou fazer uma rápida gancho aqui. Eu até acho que é mais importante criatividade e perseverança do que dinheiro para um negócio estar certo. Tanto assim que o Jung faz uma pergunta que vai ser uma pergunta eterna. No final do programa, ele repite sempre essa pergunta: o que para você significa inovação? E eu não vi até hoje, e eu vi vários desses programas, ninguém falar o mesmo que o outro tinha falado. Eu vi aqui segundas às 6h45 da manhã, é por isso que eu não vi. Então, não, também tem outro horário, porque eu pego às 6h45 eu estou dormindo. Então, o que se pode dizer que de fato a inovação é um fator importantíssimo para a empresa, mas em realidade é um fator importantíssimo para nós todos, como pessoas. Talvez uma definição importante da inovação é questionar a si próprio, para depois, a partir de aí, fica mais fácil questionar o ambiente no qual a gente vive e imaginar outras soluções.
Então, dessa óptica, nós podemos falar do jovem empreendedor como alguém que tem a coragem de questionar aquilo tudo no qual ele viveu, Talvez aquilo essa que foi aprendido. seja a grande qualidade, o grande diferencial dele. Né? Sim. Esse grande diferencial parte de uma perspectiva que poderíamos chamar insight. Insight significa ver algo que está evidente para vos, para quien observa con cuidado, mas que ninguém vê. ¿Ah? Então, esta é uma espécie de mudança que alguns pensadores da área da psicologia, especialmente Bion, chamam de mudança catastrófica, que seria uma espécie de dar-se conta. A palavra catástrofe, da qual estou falando agora, não necessariamente significa uma catástrofe no sentido literal que nós conhecemos. Por exemplo, uma guerra, por exemplo, um acto de terrorismo ou um acto de violência da natureza, um ciclone, um tsunami, coisas assim. De fato, a palavra catástrofe se remonta à antiga Grécia, onde existia um teatro que era diferente do nosso. Esse teatro é famoso porque relata dramas da vida humana e do nosso cotidiano, que até hoje esses dramas estão presentes em nossa vivência. E muitos deles podem ser usados como modelos para a própria empresa, não é? Por exemplo, especialmente, me vem um agora na memória, que é o drama de Édipo Rei, na qual está se tratando profundamente a relação entre pais e filhos, que até hoje permanece assim, e até o próprio Freud tirou conceitos dessa ideia desse pensador, não é? Sófocles, que criou esse drama. Mas em teatro grego, do qual estava falando, ele não tinha cenário, ele tinha apenas uma concha acústica e os artistas, os atores, falavam um frente ao outro. E, diferentemente do nosso teatro, no qual você vê uma encenação, e tem até uma arte que chama cenografia, na qual você vê as pessoas situadas dentro do ambiente no qual se relata que acontece a cena. Por exemplo, uma praça ou uma sala de jantar ou algo assim, está tudo decorado dessa forma e o público se dá conta que a cena está ocorrendo em tal lugar. Não, sem muita explicação. Sem explicação. Na Grécia não era assim. Era só os atores falando um frente ao outro, e para dar ideia ao público de que era a encenação, eles tinham uma figura que chamava-se coro. Esse coro tinha a missão de contar para o público a cena onde se ia desenvolver essa próxima apresentação. Esse chamava-se um canto da cena. Esse coro cantava a cena, por exemplo, dizia: agora a próxima cena vai ser no Palácio Real, na sala de jantar, estão todos reunidos, etc. E nesse momento o coro se retirava depois que descrevia a cena e os atores entravam e um falava frente a outro, atores e atrizes, e o público imaginava essa cena. Esse canto da cena chamava-se estrofe. Quando eles concluíam, os atores, eles se retiravam e novamente entrava o coro e descrevia outra cena. Por exemplo, agora a próxima cena vai ser em um campo de batalha, na qual vão estar os inimigos a ponto de se enfrentar. Esta outra cena chamava-se a outra estrofe, ou seja, a catástrofe. A catástrofe não é outra coisa que a mudança da cena, que nós entendemos, por medo de nossa visão, como algo muito assustador. Mas, em realidade, o pensamento do jovem empreendedor ocorre a partir de uma espécie de catástrofe, ou catástrofe de pensamento que questiona uma cena nova. Para isso é necessário ter coragem e se atrever a poder sair daquela caixa na qual nós somos educados, que é a que nós aprendemos a viver com os costumes de nossa família, às vezes religião, tudo o que quisermos que nos modela nosso temperamento. A visão da catástrofe é a que pode produzir a nova ideia e a nova empresa. É claro que também pode resultar em uma verdadeira catástrofe se nós não levarmos em conta todas as boas práticas empresariais. Por exemplo, cuidar do fluxo de caixa, não dar o passo maior que as pernas, etc. E ter uma boa estratégia, que foi do que falamos com Luiz na última reunião. Então, essa é a perspectiva do empreendedor. A perspectiva do jovem na empresa, e eu poderia falar muito tempo sobre isso e não vou me estender, porque senão não vou deixar tempo para a Valéria e o Vicente falar, é bem mais complicada, porque ele tem que se adequar, sendo aquele jovem filho do dono ou dos donos, se tem que adequar a
poder lidar com a empresa e com um conflito relacional, no qual a relação entre pais e filhos se superpõe junto com a relação da empresa. E, por último, a função do jovem que está iniciando sua vida em uma empresa nova. Bom, a pergunta do Eduardo tinha a ver sobre como fidelizar aos clientes. Eu creio que a forma de fidelizar é demonstrar a toda hora que você está preocupado pelo seu cliente. E encontrar maneiras de comunicar a ele essa preocupação. Pode ser através do próprio produto, pode ser através de gestos, pode ser através de iniciativas de comunicação. Por exemplo, nós tivemos recentemente a visita de uma pessoa muito oportuna e adequada para vocês, que trabalha com o marketing digital. Uma maneira de fidelizar... 2 semanas atrás, né? Procura lá no Facebook. A Mônica. Foi muito legal. A Mônica pode ser uma excelente ajuda para ajudar Eduardo a poder fidelizar clientes, porque o marketing digital é uma maneira de comunicar o que você está fazendo para que o cliente possa encontrar essa satisfação de aquilo que ele espera encontrar quando decide contratar nos serviços. O serviço, diferentemente do produto, exige um cuidado muito maior com esse detalhe, porque o produto é algo físico, no qual você continua, pode observar de muitas maneiras. O serviço tem outra diferença, ele é mais instantâneo, mais volátil, e a toda hora tem que estar mostrando a sua eficácia, a sua conveniência. E como a forma de mostrar é um serviço, a única forma é quem é o servidor, o que vai estar tendo que se expor a toda hora para mostrar especialmente a consistência com os princípios, com os valores, com a verdade de aquilo que ele oferece. Estou falando isso porque nós justamente oferecemos serviços no nosso trabalho, tanto Vicente, quanto nós, quanto Luiz. Também, né? Então toda nossa, digamos assim, nossa subsistência, nossa permanência e nosso crescimento como organizações depende precisamente da fidelização de nossos clientes, que contrariamente ao que talvez imagine Eduardo, não é? Não significa manter o mesmo cliente durante muito tempo, porque até talvez o serviço de por si acabe cumprindo sua missão e se sature, mas esse cliente que pegou esse serviço é a melhor maneira de você ter indicações para outros clientes, que é o que acontece nos casos nossos. É dizer, você pode ter um serviço indicando o próximo, né? E a melhor maneira de você estar seguro de contratar um serviço é através de uma indicação. Uma indicação pode muito mais que uma propaganda. Então, na minha visão, é ser coerente com os princípios, por sobretudo comunicar, encontrar a maneira hábil de comunicar isto, mostrar a toda hora. Não é somente parecer, tem que ser, não? E não é somente ser, tem que ser parecer. Eu posso ser muito bom e ficar encostado, caladinho em meu canto, e ninguém vai saber. Ninguém vai descobrir minha capacidade. Então tenho que ser e parecer, e fazer um jogo entre os dois, não? De ser e parecer a toda hora, investir nesse trabalho. Não sei se Eduardo terá ficado satisfeito com essa questão. Conta pra gente, Eduardo, se ficou bom. O que vocês acham? Bom, eu acho que tem tantas temáticas que podem ser exploradas e acho que vale a pena a gente, a gente também tentou trocar uma ideia com o Eduardo na semana passada sobre essa questão. Eu gostei da resposta do Hector, mas acho que seria interessante a gente também, como são muitos vieses, a gente pensar na questão do jovem, né, que é o tema aqui, talvez fugindo um pouco dessa pergunta específica. Porque o jovem, em alguma maneira, pensando no conceito mais primordial do jovem, né, que está entrando no mercado, Valéria, o jovem, na verdade, ele quer quebrar essa fidelização, né? Ele está na mão contrária. Sim, ele quer convencer o teu cliente a deixar de ser cliente e experimentá-lo. Sim, claro. Sim, sem dúvidas. Mas eu acho que tem uma vertente que eu gostaria de falar um pouquinho, que tem um pouco também a ver com a nossa experiência, por isso que eu queria trazer essa visão, compartilhar com quem nos escuta, que é a seguinte: pensando no jovem não que é empreendedor, claro que ele pode ser empreendedor numa empresa que já é da família dele, né? Mas pensando no jovem que decide estar num contexto familiar, numa pequena e média empresa. Eu gostaria de comentar um pouquinho do que a gente tem observado, né, na nossa experiência, e seria o seguinte: é muito comum um discurso no qual eu não posso fazer,
eu não posso criar, eu tenho uma série de ideias, Porque sou mas limitado, elas não... eu sou podado. No, porque não me deixam. Porque existe uma Porque sou família, podado, né? porque existe uma força de um status quo, e porque existe uma pai, história, a mãe, porque quem o tem irmão o mais poder velho, e fundou são outras pessoas. não quer que mexam. Então, né? como que eu posso fazer face a esse cenário? E, por um lado, isso pode ter, em certa medida, alguma Lógica. No entanto, a minha fala e a minha provocação seria no sentido de dizer que, muitas vezes, o jovem também se refugia e também encontra poucas maneiras de criar meios de comprovar, através de dados e de instrumentos um pouco mais científicos, que determinada inovação vai ser absorvida pelo mercado, vai trazer melhores resultados, vai... Então, o meu convite seria no sentido de perguntar para quem nos assiste, os jovens que eventualmente estão num cenário no qual tem uma série de ideias, tem o afã de transformar uma série de coisas, mas se veem restritos ao fazê-lo, em que medida também não existe uma arte de convencer e de uma segurança interna em assumir esse risco para materializar esse espírito que é muito bem-vindo e muito saudável para uma organização. Então, na nossa experiência, muitas vezes é uma pena, porque existe toda uma energia e realmente ideias criativas e que na nossa visão poderiam ser de muito proveito para a organização, mas que não podem se materializar em função, e que daí também tem uma responsabilidade do jovem. É muito fácil você projetar no ambiente externo, na sua família, a impossibilidade por fazer algo que você pensa. Então seria também nesse sentido. Eu tenho até uma história pessoal que eu gosto de contar da nossa empresa familiar. Quando eu era jovem, já faz um tempo, agora não sou mais tão jovem assim, mas o Instituto Lisondo, que é a nossa... Eu vou deixar isso pra Ela está esperando que digamos que não. Então, quando eu era mais jovem, agora já não sou tão jovem assim, mas o Instituto Lisondo tinha um site. E era um site, Vicente, acho que eu nunca te contei essa história, que eu não me sentia representada. Eu achava pouco moderno. Não adequado, né? Eu achava que não descrevia claramente a especificidade da nossa entrega, do que consistia de fato o nosso serviço. Eu achava pouco amigável, esteticamente eu achava que poderia melhorar. E foi uma luta convencer o Hector a mudar, porque ele me dizia, mas Valéria, sempre funcionou. Esse site, assim, desse jeito, claro, natural, sempre, não entendo por que investir nisso, não entendo por que... E aí chegou no momento que eu falei, Hector, vamos fazer o seguinte, a gente vai contratar uma designer, eu vou encabeçar isso, eu vou assumir esse risco, eu vou pagar, e se você não gostar, tudo bem. Voltamos ao... porque, mas eu só pude fazer isso porque eu tinha muita segurança que dificilmente ele não ia gostar de uma coisa mais limpa, mais... Né? E só assim eu consegui, né? Mas isso passou também por um processo meu de estar segura e de bancar e sustentar certas ideias. Então, queria contar essa historinha, né? Que eu pensei hoje no jovem da PME e como também a gente é uma empresa familiar e eu sou uma jovem numa PME, fiquei com vontade de compartilhar esse caso, sabe? Tomás, eu também creio que deveria colocar algo mais a respeito do que a Valeria está dizendo. É realmente interessante, mas para mim foi uma surpresa o que ela está dizendo. Eu nunca achei que fosse reacio a mudar o site. Eu nunca me senti como tal, nunca me vi como tal. E, no entanto, ela conta que foi uma verdadeira epopeia para ela me convencer. Eu achei que tinha sido até muito permissivo. É importante você ver um conflito familiar que nós estamos representando aqui. É uma coisa relativamente simples. Agora, imaginem coisas mais complexas, tais como investimento junto, alocação de capital, estratégias, posicionamento de mercado. Achei, honestamente, que sempre tinha sido até muito aberto, com muita possibilidade de estar disposto a mudar. Eu não ia te contar, mas até chorou inúmeras vezes por conta disso. Até estava a ponto de dizer a Valéria que me elogiasse, não é pena minha. Rapidez, né?
Agora, possivelmente, os ouvintes queiram se enterar do site que Valéria ajudou a criar. Não? Ele chama www.institutolisondo.com.br. Pena que o outro saiu do ar para vocês compararem e sofrerem comigo. Aí vocês vão poder compreender que, de fato, tinha toda a razão. Esse é muito mais amigável, ele explica muito melhor o que nós fazemos. Mas acho que a história de vocês ilustra muito bem essa questão. Né? Quem já está estabelecido tem uma tendência de se acomodar e de ter medo da mudança, até vendo a mudança como uma catástrofe mesmo. Exatamente, né? como uma catástrofe no sentido catastrófico. Literal da língua portuguesa, né? E quem está chegando, não. Tem até, eu acho que vocês já assistiram, talvez vocês também já tenham assistido, tem uma palestra que o Leandro Carnal faz, não sei se todos já viram, em que ele conta um pouquinho, ele usa a história de uma piscina para representar um pouco a diferença, né? E aí ele fala sobre como ele entra na piscina. Então, ele chega num ambiente que tem uma piscina, antes de qualquer coisa ele vai lá, põe a mão para ver como é que está a temperatura da água, e se ele decide que ele deve entrar, que é raro segundo ele se prepara, senta na piscina, coloca o pé, coloca a canela e fica ali sentado. 2 horas depois ele entra na piscina. Enquanto isso, o filho dele, de 16 anos, já pulou dentro da piscina de roupa e tudo, sem toda essa lentidão, que ele chama de covardia. Né? Ele lá chama de covardia. Eu acho que essa questão para o jovem pode ser interessante, acho que um pouco do que vocês também trouxeram com a experiência de vocês, né? Porque o jovem ele é ousado, o jovem ele vê o mundo, inclusive o mundo dos negócios, como uma piscina que está à disposição dele, e que ele tem a capacidade de entrar. E os jovens de hoje vivem numa realidade que eu acho que é fantástica, que os meios de comunicação e a tecnologia oferece hoje para você, no quarto da sua casa, a condição de competir com uma grande empresa. Seja na prestação de serviço, ou seja no comércio, seja onde for, você tem condições por conta dos recursos eletrônicos de competir de igual para igual. E enquanto talvez eu e você, Hector, fiquemos com medo dessa competição, o jovem acha isso ele vai e ganha, o jovem né? acha maravilhoso, né? E se você pensa, o Facebook foi criado dessa forma, não é? Pois é, então. E esse é um E hoje é de bilhões de dólares. Eu até estava aqui pensando em contar exemplos diferentes na mão oposta, porque eu até acho que nós já falamos disso aqui, memória me trai, mas quantos e quantas empresas líderes nos seus mercados se perderam porque se apegaram demais ao que estava lá e não quiseram mudar, né? Seja o site, seja o produto, né? Kodak, por exemplo, é uma marca que me vem na cabeça agora. Blockbuster. Mesmo Blockbuster, Netflix, um caso mais Então, eu me lembro quando eu era garoto, e aí você posso dizer que já estou um pouco mais longe de ser jovem, mas a gente tinha em casa a Barça, o Conhecer, que era enciclopédias físicas e tal, né? Era uma empresa maravilhosa na época, hoje em dia nem existe mais. Não, porque a parte digital é mais cômodo. Pois é, então, na verdade, assim, o que acaba acontecendo é que a inovação ela é fundamental e o papel do jovem para isso também é fundamental. Mas eu assim, em alguma medida concordo, Valéria, que o jovem ele precisa fazer valer seu ponto de vista, seja como novo empreendedor, ou como alguém que vai entrar na empresa da família, seja como for, em qualquer uma da situação. Até porque eu acho que ele, quando assume o papel de novo empreendedor, não fica muito isento dessa situação, não. Porque ele, quando vai abrir o próprio negócio, em certa medida tem o apoio e a cobrança da família. Né? Que diz, bom, então você agora escolheu fazer isso, especialmente se ele escolheu não seguir os negócios da família para abrir o seu próprio negócio num ramo diferente, né? Então, a família está sempre presente nesse universo de discussão e o jovem precisa, sim, saber valer e assumir os riscos. Porque o empreendedorismo, e talvez nisso o jovem precise de algum apoio, né? Ele oferece tudo, mas ele não oferece estabilidade. O chão do empreendedorismo não é firme, né? Não. Você contou o caso do site lá que foi a tua mudança e que deu certo, que a coisa ficou boa, poderia não ter dado. Claro. Né? E se você for conversar, e eu recomendo, viu, você que é jovem e que quer empreender, seja na empresa da família ou na sua empresa, vá conversar com gente mais velha que já empreendeu, e a gente aqui até faz um pouco disso, traz gente para cá para dar depoimento, gente que já empreendeu há algum tempo. Hector estava aqui contando antes da gente começar, e eu tenho certeza que em breve vamos dizer a data exata para vocês, de trazer um caso de um contato dele, que é alguém que vive essa realidade do empreendedorismo dentro do ambiente familiar. Então vá ouvir quem já empreendeu para você saber que todas essas pessoas vão te contar coisas do tipo, eu fiz tal coisa achando que ia dar certo e não deu.
e tinha embasamento, tinha pesquisa, né? E outras coisas que eu achei que não ia dar certo deram, porque um pouco, Hector e Valéria tem todo o direito de discordar de mim, você que está me assistindo, eu quero muito que você discorde de mim, um pouco do empreendedorismo é tentativa e erro. Na minha percepção, da maneira como eu olho, não tem exatidão nisso, né? Não tem um caminho muito preciso. Então, o que eu acho que o jovem precisa ter no empreendedorismo é estar aberto para ouvir a opinião dos outros, não desistir das suas opiniões por conta das opiniões dos outros, mas estar preparado para moldar a sua opinião, porque você vai tentar, não deu certo, você começa a ter uma opinião um pouquinho mais aprimorada e ao longo do tempo você vai traçando aí o seu caminho. Parece que temos outro comentário aqui do Matheus, né? Está falando que eu dei um bom exemplo, obrigado. Hoje os jovens podem empreender de forma extremamente competitiva, utilizando as redes sociais e a tecnologia, podendo interagir com pessoas e empresas no mundo inteiro. É verdade. Acho que talvez esse seja o grande desafio, colocou, né? Eu coloquei na nossa página já há um tempo também o caso da estante virtual, que eu acho um caso belíssimo. Fantástico, né? Também legal. de um jovem que detectou que toda essa plataforma digital poderia atender sebos e a procura por livros que não são mais editados e criou um modelo de negócio que facilita muito isso, né? E facilitou os sebos, Valéria, e facilitou nós, porque do consumidor veja, e torna E acessível. você que quer caçar um livro, né? veja uma Que coisa. é mais barato, então às vezes você quer um livro e na livraria custa R$50, mas lá você encontra por 10, então... Não, e tem mais do que isso nessa ideia genial. É lógico que eu tenho muitos anos mais que Valéria e também estudei há muito tempo. Os livros nos quais estudei, me encariñei com eles e foram muito bons, só que não se editam mais. E quando eu quero recomendar um livro para Valéria, evidentemente eu não consigo na livraria, são edições super esgotadas, mas sim consigo no estante virtual. Não estamos querendo fazer propaganda do estante virtual, mas sim trazer uma ideia, não é? Que foi... Mas outra ideia importante da que estamos falando é que observem que nós conseguimos manter esse conflito entre Valéria e eu controlado, porque nós conseguimos fazer o site. Através do diálogo, O um resultado, cedeu, o outro insistiu, né? Mas era muito fácil nós não fazermos isso. De que maneira? Se eu achasse que Valéria é uma pentelha, que vem a querer criticar o que eu fiz durante toda a minha vida, que ela não sabe nada, que eu sei tudo, não é? E que ela chegou agora achando que sabe. E em realidade sabe e sabia muito mais do que eu sobre esse assunto. Então, talvez, naquele momento, podemos dizer de que a possibilidade de dar errado devido a conflitos é muito grande e temos que aprender a governar-nos com conflitos. Porque vejam, foi dito, e eu também concordo, de que é necessário que os jovens tenham um espírito, não vamos chamar de rebelde, mas sim de não se resignar a aceitar uma realidade porque é apenas estabelecida pela tradição. Mas, se exagerar nisso, você parte para a teimosia, que é uma coisa muito diferente. Não é? Então, não sei se nosso ouvinte acha interessante podermos fazer uma diferença entre teimosia e persistência. São duas coisas importantes e eu creio que nós temos que entender bem elas. Eu acho que eu já até fiz essa brincadeira com você, Hector. Eu acho que assim, a persistência é quando eu insisto, a teimosia é quando você insiste. É verdade. A diferença tem a ver outra vez com uma questão psicológica, não é? Vejamos um pouco, a teimosia tem a ver com uma questão emocional. Eu sou quem diz isso, por exemplo, a teimosia seria não deixar a Valéria fazer seu site, porque fui eu que criei. E não aceito nenhuma contestação, porque ele funcionou bem durante muitos anos, ele revela todo o que estudei de qualidade, etc. Isso seria teimosia. E o que seria persistência? A possibilidade de Valéria pensar não emocionalmente, mas sim racionalmente. Ou seja, a teimosia é governada pela emoção e a persistência é governada pela razão. Ou seja, eu insisto porque sei que há uma razão atrás disso. A razão é que há uma época diferente daquela que o pai, Hector, viveu, há uma realidade diferente das pessoas se comunicar através da mídia, que não é a que Hector conhece, e eu conheço pessoas que podem ter uma habilidade de comunicação muito melhor que a do Hector. Então, essas são razões. E eu estaria antepondo teimosia, emoções. Então, há uma diferença muito grande. Eu creio que o jovem tem que pensar
que ele tem que se afirmar na razão, em aquilo pelo qual luta, e não pela teimosia, que seria teimosia? Vou fazer diferente do que o pai fez, porque o pai é um saco, ele sempre diz as coisas desta forma, eu não quero nem saber, ele vive me proibindo todo, então vou fazer diferente. Isso é teimosia. Vou fazer diferente para não ser igual ou para ser o contrário que o pai. Não se dá conta que quando faz assim, está fazendo exatamente o mesmo que o pai. Fazer o oposto acaba dando em fazer o mesmo. Não? Então é importante dizer que, claro, é necessário, para esse jovem do qual estamos falando, ele tratar de fazer, lutar por aquilo que acredita, mas aquilo que acredita baseado na razão. E para isso ele tem que aprender a pensar. Aprender a pensar é uma das grandes diferenças do jovem, e nós podemos falar daqui a pouco sobre isso. Mas o que diferencia tudo nossa condição humana e nossa condição de sucesso é a habilidade para pensar. E eu fico pensando e me vendo quando mais jovem e me vendo hoje em dia e tal, a juventude ela vem carregada de um otimismo, né? Na juventude, quando você pensa, vou abrir uma empresa, a empresa vai dar certo, né? Assim, é difícil até você encontrar argumentos que demovam um jovem dessa carga de otimismo, que eu nem sei se de fato tem a ver só com a teimosia ou se tem a ver com um pouco de fé ali, um pouco de crença de que aquela coisa vai funcionar e vai dar certo, né? Mas até para ouvir a Valéria a respeito disso, como é que o jovem faz para distinguir todos esses sentimentos ali? Até que ponto ele está sendo teimoso na ideia que ele tem, se de fato dele a ideia é boa, se é fé, se é otimismo? Como é que o sujeito se sente pronto, jovem, para empreender? Claro, é um grande desafio, né? Não é uma pergunta fácil. Eu acho que na medida em que o jovem pode reconhecer que talvez não saiba tudo, ele está em melhor caminho. Porque eu acho que é muito fácil o jovem também deixar de ter uma postura humilde, por ter certos... e ter isso também se dá em função da época que a gente vive, que é muito fácil você dominar uma série de coisas que outras pessoas não dominam. É muito fácil você se sentir uma pessoa muito diferenciada porque tem não sei quantos aplicativos e consegue desenvolvê-los e consegue ir numa velocidade que é sideralmente diferente de qualquer outra geração. A Mônica veio aqui, ela falou do Snapchat, mas eu nunca nem usei, não sei como, me senti assim, a sucata, né? Pois é. Então é muito, me parece que a sua pergunta também traz uma outra questão, que embora ele possa ter uma genialidade e uma inteligência incrível, ele precisa de outros recursos e de outras competências que ainda não deu tempo dele formar. E que a experiência tem muito valor nisso. Que líder você é hoje e que líder você era quando tinha 20 anos? Claro. Como você consegue conduzir uma equipe e necessariamente... Eu penso no líder que eu serei daqui a 10 anos. Pois é, e necessariamente, embora ele tenha uma ideia genial e tenha um recurso muito enxuto, uma estrutura muito enxuta, ele precisa de outros para viabilizar aquilo, mesmo que os outros sejam fornecedores, mesmo que os outros sejam parceiros, mesmo que os outros sejam prestadores de serviço. Ou o próprio cliente. Exato. Então, digamos que ele reconhecer aquilo que ele ainda não domina ou que ele ainda pode se beneficiar em função do decorrer dos anos e das experiências que podem vir à tona, é muito importante. E ele buscar essa, como você diz, converse com pessoas que passaram por essa experiência, ele ter também um exercício sistemático de interlocução e de se confrontar. Eu só aproveitar aqui o Gaspar. Não sei se eu te respondi, mas eu estava pensando sobre isso, dizendo que... Mas só queria dizer, quando a gente fala de conversa, ela acabou de dizer de novo, conversa com outras pessoas e tal, tem que ser conversa no sentido do diálogo, né? Assim, não adianta você conversar para conversei, mas esse cara só fala besteira e tal. Por mais que esse seu interlocutor possa te parecer despreparado, embora é lógico que você vai procurar alguém que te inspire confiança, algo de bom sempre se aprende numa conversa com alguém se você estiver com a mente e o coração aberto para isso, né? Então é preciso ter essa predisposição também, né? Claro. Que eu acho que o jovem, em certa medida, ele é reticente ou resistente, melhor dizendo, a aprender com a experiência do outro. Né? E acho que nós já passamos por isso, e mesmo você que é muito jovem e quer aprender, em algum momento da tua vida já passou, de dizer, puxa, eu devia ter ouvido aquele sujeito que me falou tal coisa, eu achei uma grande bobagem, agora talvez eu tinha razão. E é fácil a gente, desculpa te cortar, Hector, mas também é fácil
a gente ficar encantado enquanto jovem com aquilo que a gente sabe. Com a nossa genialidade, né? Que é infinita, de fato. Com a nossa energia, com a nossa capacidade de interpretar certas coisas e com elogios, porque claro que existe valor nessa inquietação e existem ideias fantásticas, mas a gente não reconhecer que a senioridade nos falta e que ela traz uma série de coisas que são fundamentais para que isso possa vingar e se sustentar. Eu falo isso também pessoalmente, né, do ponto de vista... Eu tenho lá meu filhinho, Pedro, 8 aninhos, um amor de menino. Não é só porque é meu filho, é um garoto especial. E ele está jogando essa coisa do Pokémon GO. Sabe como é, né? Não sei, mas eu ouvi falar. Ele está jogando o tal do Pokémon GO, de vez em quando estou lá com ele. Lógico que ele não tem um celular ainda, então ele joga no meu. E aí a gente faz assim os combinados e tal, e ele faz o jogo dele. E aí, falando dessa questão do jovem, é lógico que ele está no extremo da jovialidade, quem quer empreender... aí eu já sou uma anciã perto dele. Mas vamos lá, vamos pegar o caso dele, só para dar o meu exemplo aqui, marcar meu ponto para o jovem que está nos assistindo refletir a respeito disso. E outro dia desse ele queria fazer uma coisa lá no Pokémon para pegar um desses bichinhos aí e tal. E eu disse, mas filho, você devia fazer dessa maneira, filho, porque isso aqui funciona assim. Ele, não é não, pai. Eu disse, bom, tá bem, né? Tá certo, 99% do jogo ele manja muito mais do que eu. Ele sabe o que fazer e eu não sei. Mas nesse caso, por alguma razão, eu olhei e falei, não, isso aqui você faça desse jeito que vai funcionar. Não, não é não, pai. E ficou insistindo do jeito dele. Até que num dado momento, falou, vou tentar como meu pai disse. E funcionou, depois ele veio me dizer, funcionou do jeito que você falou, né? Assim, foi um palpite e tal, mas eu acho que é um pouco do que nós estamos dizendo aqui, né? Muita gente vai te trazer ideias e talvez essa postura que o Pedrinho teve de resistência pela resistência, e aí eu vou ficar com a tua teimosia, né? Com aquela tua definição da teimosia, não vou ouvir só porque é meu pai que está falando, então eu não vou ouvir, né? Eu tive que ensinar meu pai o que era o Pokémon GO, como é que agora ele quer me ensinar a fazer esse movimento, né? Isso impede o jovem de absorver algum conhecimento que vem dos mais velhos e que pode ser útil. Nem tudo que eu digo tenho razão, mas, e aí não precisa ser só o mais velho, nem tudo que o outro te diz tem razão, mas é sempre bom ouvir, né? Em alguma medida dá para tentar, dá para experimentar isso. Então eu acho que não tem fórmula para saber se aquilo de fato... Eu gostaria de colocar alguma coisa que talvez possa acrescentar alguma luz a mais na pergunta que Vicente fez e que não tem uma resposta definitiva, não é? Apenas algumas aproximações. Algumas aproximações. Eu colocaria uma aproximação dirigida precisamente ao processo biológico de crescer. Veja, no processo biológico de crescer nos diz muita coisa. Quando nós nascemos, nos primeiros tempos da vida, a nossa condição humana nos faz absolutamente dependentes, mortalmente dependentes, porque se nossos pais não nos alimentam, ou alguém não nos alimenta e nos cuida, simplesmente a gente não subsiste. Então a gente vive em uma condição de dependência durante uma boa parte de nossa vida, digamos até os 10, 12, 15, 13 anos por aí. Nesse tempo nós precisamos de que alguém tome conta, que nos mande na escola, que nos diga como fazer, que nos ensine regras, etc. E isso é o que poderíamos chamar a fase de dependência. Mas à medida que o jovem vai crescendo e começa a seu cérebro amadurecer e aprender a pensar logicamente, ele começa a descobrir relações entre causas e efeitos. E essas relações lhe permitem concluir de que, em realidade, ele pode ter uma outra leitura e, quem sabe, um outro domínio do que existe no mundo e do mundo que está em torno dele. Não preciso pensar como meus pais o tempo Exatamente. Vocês abriram a porta para o início da segunda fase, que chama-se a independência. E essa independência vai da mão do narcisismo. Por quê? Porque ele pode achar que agora que sei tudo, não preciso mais de ninguém, e eu realmente não preciso que me expliquem porque eu sozinho entendo o mundo, eu posso apoiar-me na minha capacidade de raciocinar, em minha memória, em minha inteligência, e às vezes isso dá certo, e essa certeza confirmatória é justamente o grave perigo. Por quê? Porque simplesmente nós temos ainda que passar para outra fase para poder viver em sociedade e poder construir uma empresa, ou qualquer empresa, seja uma empresa visando lucro, seja uma ONG, seja uma instituição religiosa, qualquer coisa que pretendamos fazer com outras pessoas. É necessário que a fase de independência seja novamente queimada para passar à nova fase que chama interdependência. A interdependência parte do doloroso descobrimento de que eu não posso ser bom em todo.
eu sou incompleto. Por mais que seja bom em algumas coisas, há outras que me estão faltando. Mas aí eu observo que esse Vicente é muito bom em algumas coisas que eu não sou. E que Valéria também é boa em coisas que eu não sou. Se eu ficasse na fase da independência, eu iria competir com Vicente, para mostrar que eu sou melhor que ele. Sei mais. Exatamente. Mas se eu passei para a fase da interdependência, eu consigo me associar a Vicente, eu me aliar a ele e conseguirmos fazer o que eu sou bom e o que ele é bom e Valéria é bom, uma grande sociedade, um grande resultado, no qual conseguiremos avançar muito mais na vida. Então, a grande questão é como fazer para passar da independência à interdependência. E vejam que a vida, da qual você, jovem, é digamos, uma evidência, porque todos nascemos, é a consequência da interdependência, da união de coisas diferentes entre nossos pais, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Se não existisse essa interdependência, que os dois se complementassem, você não teria nascido. Então, isso mesmo acontece entre nós e nosso cliente, a fidelização da qual o Eduardo falou. Estava pensando em falar do Eduardo mesmo. Isso acontece entre nós e nosso fornecedor, acontece entre nós e nossos parceiros. É uma relação de interdependência, Claro. né? Mas apoiando-se não na competição própria do narcisismo, e sim na capacidade de complementação. Falando do Eduardo... Já termino um minutinho. Por isso, o mais importante, quando a gente conhece pessoas no mundo, é tratar de identificar quais são os pontos fortes que essas pessoas têm. Mas o que nós fazemos? Nós tentamos ver em que elas são fracas. Porque dessa forma eu vou me sentir superior. Esse Vicente, por exemplo, ele não estuda nada. Ou então ele só gosta de aparecer. Ou Valéria é uma fofoqueira. E assim vai. Em lugar de eu pensar em que Valéria é forte, em que Vicente é forte e que eu posso fazer com isso. Como que eu faço para aprender com eles e para ganhar energia com eles? Então, essa é um pouco uma resposta. Para Eduardo, eu sei que você queria falar, Vicente, desculpe que eu... Sim, ia dizer para o Eduardo que essa relação, ele estava perguntando como é que eu faço para fidelizar o cliente, né? Em alguma medida, o cliente se sente valorizado também através dessa interdependência. Né? Claro. Quando você, Eduardo, por exemplo, pergunta para o seu cliente qual é a sua opinião, o que você gostou e o que você não gostou do atendimento, ou do produto, ou do serviço, quando você abre o canal para o seu cliente fazer parte do que você entrega para ele e aceita o comentário dele de coração aberto, você, de alguma maneira, fortalece essa relação de interdependência e fideliza o cliente, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a tua colocação foi muito propícia em relação até a primeira pergunta do Eduardo e a todo o tema de hoje. Mas nós não gostaríamos de deixar a imagem, neste momento, que estamos criticando os jovens. Claro. Muito pelo contrário. Não. É a etapa na qual o jovem vive. Ele entra numa empresa cheio de uma fase importante, que é uma fase de hormônios, que pesa muito, é uma fase de independência ou de conquista de independência, de uma ilusão de imortalidade quase. Não é? A morte está muito longe de mim. Não é? A morte é uma coisa que acontece do lado de fora. Então, mas tudo isso, se bem dosado, podem ser as forças dele. Né? E são. Podem ser. São, mas se ele tiver presente de que ele não é um emissário de Deus. Preciso me balancear com... Exatamente. O que acontece se ele não pensar assim, Vicente? Sabe qual que é o risco? O risco é ele colocar nos ombros dele uma pedra gigantesca que vai ter que arrastrar durante toda a vida, e na qual só ele sente o peso, que pretende dessa forma enganar todo mundo, porque todo mundo... Atlas, né? Mas em realidade todo mundo vê que ele está lutando por ele. O único que não se dá conta é ele mesmo que está fingindo, não é? Então é uma questão psicológica meio complicada, mas é importante trazer neste momento Acho que, assim, para abrir a tudo que reflexão. foi dito aqui, essa questão que mais me marcou, Arthur e Valéria, é essa descoberta de que, por mais que você seja competente, tenha recursos, não estou falando de recursos financeiros, mas tenha recursos de criatividade, recursos tecnológicos à sua disposição, você não é capaz de fazer tudo sozinho. Não. E buscar qualificação para empreender é algo fundamental. Né? Justamente no programa de Milton Jung, um dos grandes desafios que todos esses jovens encontram é esse mesmo que você está citando, Vicente. Como fazer para conseguir que as pessoas consigam se apropriar da ideia que norteia todo o nosso objetivo e que elas possam compreender qual que é o desafio que nos motiva a todos. Ou seja, eu contaminar você, que é meu funcionário, integrante dessa empresa, com esse mesmo espírito. Não?
Esse é o grande Mas desafio. hoje em dia o que eu tenho visto muito também, acho bacana comentar sobre isso, é que tem muito programa de mentoria por aí, né? Onde você vai procurar gente com mais experiência. O que nós fazemos tem a ver com isso, né? Coaching tem a ver com isso. Um coaching ou mentoria e você concilia a tua energia, a tua inteligência, a tua genialidade de jovem com um pouco de experiência de pessoas que você confia. Claro que aí você tem que procurar um coaching como eles ou um mentor por aí que represente para você uma verdade, que indique algo que faça sentido para o teu projeto de negócio. E talvez isso tudo vai te ajudar. Agora, talvez a mentoria e o coaching funcione mais do ponto de vista geral, mas eu também penso que é preciso buscar qualificação específica, né? Por exemplo, você precisa entender de finanças, não dá para você ter um negócio se você não entender especificamente de finanças. Mas então para eu empreender eu tenho que fazer uma faculdade de administração ou uma faculdade de economia? Não precisa. Mas você precisa entender conceitos básicos como fluxo de caixa, você precisa entender conceitos básicos sobre contas a receber, contas a pagar, sobre alavancagem, enfim, você tem que buscar qualificação para isso, tem milhares de meios para isso. O que você não pode como jovem, e acho que esse alerta que vocês estão trazendo, e que eu concordo muito, é se sentir o super-homem que vai dar conta de tudo isso. Não, finanças eu trato, gestão de pessoas eu trato, enfim, tem caminho para tudo isso. Eu acho que você pode buscar ajuda. Um dos caminhos, é claro, é o nosso bate-papo aqui do PNL no Divã. Eu gosto de ter a ilusão de que de alguma maneira a gente ajuda as pessoas aí. Né? E acho que também se cercar de diversidade. Eu acho interessante um jovem buscar na sua contratação ou alguém que tenha uma outra vivência, que pode não ter uma série de sensibilidades para a tecnologia, mas que tem uma serenidade, que tem uma experiência de vida, que tem... Então eu sempre fico muito preocupada, às vezes, quando eu vejo ambientes muito hegemônicos, muito... Todo mundo tecnológico junto. Exato, né? E jovem, né? Eu acho que existe uma riqueza e que é uma empresa mais forte, aquela que pode ter competências. Não estou dizendo que uma pessoa jovem não pode ter um espírito de muita sabedoria ao gerir uma equipe, mas eu faria também essa observação. Né? Tem um filme aqui, estava até lembrando aqui, Os Estagiários. Eu não sei se você assistiu esse filme. Não. Você assistiu? Será, Hector? Não. Ele é uma comédia. Estava olhando aqui para ver se o nome em português é esse mesmo, Os Estagiários. Se você puder assistir, assista aí. Conta a história. O Google resolve contratar estagiários. E esses dois indivíduos que já são de meia idade, né, talvez a parte superior da metade já da idade, estão desempregados e se candidatam e acabam passando pelo processo de seleção. E é muito interessante porque mostra muito claramente essa diferença. Todo mundo é garotão, todo mundo é jovem e eles estão fora dessa curva. E de alguma maneira ao longo da história, sem estragar a história, as pessoas começam a perceber que eles agregam valor para esse coletivo, né, na medida em que eles são mais experientes e mais vividos e tudo mais, né? Então, enfim, só quero, antes de avançar aqui, eu acho que, não sei se vou pronunciar direito o nome dele, é o Blanderson Pinheiro, que é do Pará, diz que está assistindo. Obrigado, viu, Blanderson? Prazer que você esteja aí conosco. E ficou para trás, será que a gente consegue encaixar? Eu vi aí. O comentário do Francisco, estou guardando. Consegue sim. Tá, eu deixei para o final, porque é uma pergunta muito específica, né, Francisco? Obrigado pela tua paciência de esperar até aqui. Ele está falando o seguinte, ele quer saber qual é o procedimento para declarar lucros no Brasil sendo investidor estrangeiro. Muito boa pergunta. E também qual é o procedimento para trazer para o Brasil o dinheiro estrangeiro. Muito bom, o Francisco. Eu vou dar assim, uma visão contábil da coisa. Até na Videoteca da Sevilha você vai encontrar outros vídeos onde a gente também aborda esse assunto, mas funciona assim: o indivíduo brasileiro que investe no exterior e que recebe lucros, ele precisa declarar esses lucros aqui no Brasil. Então, independente de trazer o dinheiro para cá ou não, tá bom? Imagina que você tem ações de uma empresa qualquer fora do Brasil, essa ação gerou dividendos, você creditou na tua conta lá fora uma determinada quantidade de dólares, de euros, de moeda estrangeira relativa ao dividendo. No mês em que houve o crédito, aquele dividendo está sujeito à tributação pelo Carnê-Leão aqui no Brasil. Então você todo mês tem que ir para quem recebe lucros, para quem recebe dividendos, todo mês em que recebe esses dividendos, mesmo que você não traga, estou falando do mês do recebimento lá fora, você tem que oferecer a tributação através do Carnê-Leão. E aí você vai tributando e pode manter o dinheiro lá fora. Quando quiser trazer o dinheiro para cá, basta mandar para a tua conta no Brasil, fechar o câmbio e no contrato de câmbio explicar que são lucros que você já tributou na sua declaração do imposto de renda.
Espero ter ajudado e tomara que você traga esse dinheiro para empreender aqui, para fazer Mas eu vi que vocês têm excelentes vídeos da Sevilha sobre essa questão, que seria interessante recomendar para este senhor que dê uma olhada. Dá uma olhada, se você entrar, então é youtube.com/Sevilha Contabilidade, pesquisa lá, lucros no exterior, você vai receber vários vídeos, várias sugestões de vídeos ali para você se aprofundar. Se não for suficiente, escreve para a gente, contato@sevilha.com.br, a gente aprimora mais, viu, o Francisco? Aliás, eu assim, ainda para terminar essa coisa do jovem, estava aqui querendo fazer um comentário, e até um pouco em cima de uma coisa que uma vez o Hector me falou, porque em alguma medida eu tenho já 2 filhos mais velhos, né, na casa dos 20 anos, e que estão pensando no que vão fazer da carreira e tal, uma das hipóteses seria de trabalhar aqui e tal. Eu me lembro que o Hector uma vez disse para mim, e acho que foi uma mensagem muito importante, não lembro se Valéria também estava junto quando falávamos sobre isso, ele disse, puxa, é bacana o filho vir trabalhar com o pai e tal, mas é legal quando ele tem uma experiência fora antes de vir trabalhar com o pai. Porque... E aquilo ecoou muito para mim, porque de fato, se ele vem trabalhar comigo, por exemplo, se eu trago um dos meus filhos para vir aqui trabalhar comigo, ou se você que é jovem vai diretamente trabalhar com o teu pai, você vai aprender a fazer as coisas do jeito que ele já faz. Né? E perde um pouco dessa inovação, porque por mais que o jovem tenha persistência e queira, como você, mudar o site e tal, chega uma hora que ele também vai se acomodando, né? Que ele também cai nessa coisa de, bom, eu vou fazer o que já dá certo há décadas e não preciso mexer, né? Ele cai na repetição. Buscar experiência fora é muito bom. E essa questão de buscar experiência fora serve se você for jovem e vai trabalhar na empresa da família, e aí você vai trabalhar em outros lugares para trazer uma vivência sua, que você criou, que você alimentou, mas eu penso que também serve para você montar o seu próprio negócio. Você que é jovem e pensa em montar um negócio, a não ser que seja uma oportunidade de ocasião, alguma coisa excepcional, que se você não fizer agora, perdeu, você não precisa ter pressa em empreender. Você pode manter o teu desejo de empreender e buscar vivência em outras empresas. Então, sei lá, você quer empreender no comércio, talvez você possa trabalhar em algumas lojas para entender como é que funciona o comércio, para ter uma vivência mais próxima disso. Você quer empreender na área de tecnologia, talvez você possa trabalhar em algumas empresas de tecnologia para buscar conhecimento prático. Empreender é uma coisa que é sempre possível e que você talvez possa dedicar um pouco de tempo para afinar um pouco mais as tuas habilidades e o teu conhecimento, e aí nessa vivência buscar a experiência dos outros, né? Trazer isso para o negócio. Talvez, que nós não falamos muito, é daquele jovem que, sem ser empreendedor e ao mesmo tempo não sendo familiar dos donos da empresa, estão trabalhando, iniciando sua vida profissional em uma empresa. Evidentemente, eles vão ter que aprender a lidar com a autoridade e, em certa forma, se submeter a regras. Regras que podem ter senso e algumas outras que às vezes não. O importante, no meu parecer, para esse crescimento é aprender a ser observador e crítico. Aprender o que significa a palavra observar. Significa não fazer as coisas em piloto automático. Piloto automático é a mais grave das ameaças para qualquer crescimento. O piloto automático nos dá tranquilidade, entre aspas, que se eu faço dessa forma vou estar tranquilo, mas deixei de viver. Eu vivo quando estou fora do piloto automático. E a tendência desse jovem que entra nessa empresa é, às vezes por necessidade econômica, tem que entrar e tem que trabalhar para ajudar a família, deve haver muitos que ou não até mesmo para formar capital para empreender. Ou para estudar. Para estudar, exatamente. Exato. E é muito elogiável nisso. Porém, você não é obrigado a se entre parênteses, entregar à enrolação, se você quer, à sedução do piloto automático. O piloto automático, né? No sentido de exato, fazer tudo automaticamente. Repetir tudo porque assim dá certo e você não pensar. Aí sua vida vai passando e você nada aprende. A questão é dar um sentido para cada coisa que você faça nessa empresa. Obviamente, isso é válido para todos, para as 3 posições, tanto para o jovem que é empregado, quanto para o jovem que é filho da família dona da empresa, tanto para o jovem empreendedor. Em todos os casos, viver no piloto automático, no meu parecer, é um dos melhores, vamos dizer, um dos mais graves atentados contra o processo de desenvolvimento, especialmente da juventude. Deixa eu fazer uma recomendação de um livro que fala sobre isso um pouquinho, que é de um sujeito chamado Daniel Kahneman. Ah, sim. Ganhou o prêmio Nobel. O rápido.
Pensando rápido e Devagar. devagar. Rápido e né? devagar, Recentemente exatamente. foi traduzido Pensando Rápido e Devagar. Assiste lá, ou melhor, leia, assiste o livro, você vai se aprofundar mais ainda. Acho que é fantástico, muito boa recomendação. Temos que acabar. Temos. Poxa, eu estava pensando em, de repente, a gente trazer também jovens que empreenderam, jovens de PME. Vou ver se eu estava pensando buscar. em umas pessoas. Vamos, eu acho Vicente já mencionou um, não é? Nós podemos pensar em outros. Não, mas um jovem que empreendeu de fato. Ah. Eu estou pensando numa pessoa que é até interessante. O pai é uma empresa familiar, mas o pai é subordinado. Olha que Ao bacana, jovem. que bacana. O jovem um criou inverso. Talvez ele empresa, possa vir. E ele trabalha lá, mas quem tem autoridade é o jovem, mas é um caso muito interessante. Legal. Vamos Vou ver se eu convidá-lo, consigo. Ele Eu- é bem eu até- ocupado, mas se ele conseguir uma brechinha, ele vem com o maior prazer que eu. Vamos marcar imagino. isso. E eu até estava aqui conversando com alguém enquanto nós fazíamos, acho que, deixa eu ver com quem aqui, com o Matheus. A gente um dia desses falar sobre tecnologia na PME, eu né? vi. Trazer alguém Sim. para vir nos ajudar a falar tecnologia. Vocês já viram que eu mal domino Pokémon, então não sou o indivíduo certo. Não, nem eu. Mas vamos Embora eu trazer tenha falado que o site era importante, acaba aí minha talvez sensibilidade. isso aí que é o limite, né? Vamos trazer alguém para falar de tecnologia, um jovem para falar disso, mas na semana que vem Luiz Soares, ele vem falar sobre gestão de pessoas. Eu já ouvi o Luiz falando disso, é um assunto que ele domina muito, ele tem algumas ideias muito bacanas, acho que vai ser um bate-papo muito legal. Seja a sua empresa grande ou pequena, com muitos ou poucos trabalhadores, acho que vai valer a pena você assistir. Terça-feira que vem, 18 horas. E vem também o Luiz Oliveira. O Luiz Oliveira vai estar aqui também, o conosco. que me engrandece mais ainda. E eu vou tomar a liberdade também, eu estava pensando, eu escrevi um texto chamado, a gente escreveu, A Traição Virtuosa na Empresa Familiar, que discute um pouco essa tensão entre o jovem, a senioridade, o que significa você trair de uma maneira virtuosa, que é justamente o que a gente estava dizendo. Você instituir o novo a partir e contrariar o que está posto. Em certa maneira, superar o que está posto, né? E como isso é uma traição. Inovar é uma traição. E eu acho que é um texto... Inovar é uma traição, mas uma traição virtuosa. Às vezes se pode inovar para o negativo, mas inovar é uma traição, exatamente. E aí eu Crescer vou e mudar. na nossa página. Isso, Mudar. coloca no Facebook, facebook.com/PME, E vai aí lá, quem vai tiver colocar, vocês pegam lá. interesse. E diz uma coisa também interessante, só para fechar, fala, o herdeiro tem que conquistar aquilo que Herda. Não é porque o recebeu legalmente que ele é dono. ele é dono. Ele vai ser dono quando realmente, no caso de se seu filho, empoderar daquilo. no caso de Valeria, no caso de seus filhos, eles têm que se empoderar e fazer eles têm que comprar, não necessariamente em Não dinheiro. financeiramente, mas Tem que em comprar atitudes, aquilo né? que foi conquistado, do contrário é injusto que eu receba. Exatamente. Então acho que tem É coisas injusto como e eles vão essas no não só texto. que é injusto, eles vão dilapidar, eles vão esbanjar esse dinheiro, eles vão ser pródigos. A frase é A próxima vez nós poderíamos falar um pouco de mitos. Não nessa uma vez, outra mas vez, em outra vez, os mitos que poderiam rondar a vivência na empresa familiar, que já foram vistos pelos gregos e por muitas outras culturas. tanto ensinamento repetido. Poderíamos né, que fica trazer lá. alguns mitos e discuti-los aqui entre Para nós. fechar a frase é a seguinte, o Freud usa essa frase, que é do Goethe, e diz assim, aquilo que herdaste dos teus pais, conquista-o para fazê-lo teu. Então, eu deixo lá o texto, quem se interessar. Lerei. Vamos nos despedir então? Vamos. Bom, boa noite para tarde, vocês. Terça-feira boa noite. estamos aí. Boa tarde para todos e muito obrigado pela atenção de ter nos acompanhado.